Boa noite. Agora vamos apresentar o circuito que foi proposto pelo professor Lucas Tenório. Esse circuito vai falar sobre a superposição de NAN e TV NAN e Norton. Esse primeiro circuito aqui, ele tem duas fontes de tensão e 3 resistores, 2 resistores de 100 ohms e um resistor de 470, duas fontes de tensões, uma de 12 volts e uma de 10, que alterar 10 volts. Com base nesse circuito, aqui a gente pode ver os valores. Com base nesse circuito, a gente vai refazer ele, dividindo ele de duas formas. Aqui a gente pode ver os valores de tensão e de corrente para esse circuito, e agora a gente refaz ele de duas formas diferentes. A primeira forma é desconectando uma das fontes de tensões e fazendo um curto-circuito através de um jump, e depois fazendo o cálculo da tensão e da corrente. Como a gente pode ver nesse primeiro circuito aqui, a gente desconectou a fonte de tensão de 10 volts e deixou só a fonte de tensão de 12 volts, e fizemos um jump aqui para fechar o circuito e assim a corrente conseguir fluir. Aqui vou iniciar o circuito. Aqui a gente pode ver os valores de tensão e de corrente. Esse foi o primeiro, a gente desconectou a fonte de tensão de 10 volts, e esse é o segundo, onde a gente reconectou a fonte de tensão de 10 volts e desconectou a de 12, fazendo o mesmo princípio. Só que vale ressaltar que essa fonte de tensão aqui, de 10 volts, ela está invertida, ela está ao contrário da fonte de tensão de 12 volts. Aqui a gente liga, vê os valores certinho aqui, tensão e de corrente, valores dos resistores que sai da fonte de tensão. Com base nisso, a gente vai montar agora o circuito de TV NAN, né? Onde a gente vai desconectar o R3 e vamos fazer a medição de tensão e de corrente, que vai chegar nesses dois pontos onde estaria conectado o resistor R3, e já nesse a gente reconecta as duas fontes de tensão, deixa as duas fontes de tensão, a de 10 volts e a de 12 volts. Coloca aqui e vê os valores que chegam aqui, tanto de tensão quanto de corrente. Aí, com base nisso, a gente vai montar outro circuito onde a gente vai fazer o cálculo. O professor pede um resistor do ponto 2 ao ponto 0, onde estariam conectados o resistor R3, e também o valor da fonte de tensão, que vai ser posto nesse circuito posterior, vai ser a tensão também localizada nesse ponto. Então a gente faz a resistência equivalente, o cálculo da resistência equivalente, que nós pegamos os 100 ohms multiplicando por 470 e dividindo pela soma. Aqui a gente vai para esse próximo circuito aqui, quando a gente fizemos isso aqui, calculamos pegamos o valor daqui da tensão e os valores da resistência, que foi dito posteriormente. Fizemos o cálculo, colocamos aqui e colocamos o circuito para rodar. E aqui nós voltamos com o R3 do passado que a gente desconectou, com o valor de 100 ohms aqui, com a nossa segunda resistência. Já no outro circuito, a gente desconecta as duas tensões e medimos os valores, né? Depois de todos esses, foi proposto um desafio de calcular, e com base no que fizemos em TV NAN, fazer o mesmo para Norton. Aí a gente pegou, fez esse circuito aqui, onde colocamos a fonte de tensão aqui e fizemos o cálculo para obtermos os valores da fonte de corrente aqui, para que assim podemos calcular o valor da tensão e da resistência, e assim consequentemente obtemos os valores aqui. Aqui é o circuito rodando,
E agora eu vou dar a vez para o meu colega Everton falar. Ele vai apresentar a conclusão do que nós chegamos a fazer nesse circuito. E vale ressaltar também que não conseguimos concluir essa prática em sala. Então, os valores que obtemos aqui não conseguimos comparar com a prática real, só os valores simulados. Pode falar, meu colega. Bom, dando continuidade às palavras do meu colega Washington, né? No decorrer deste experimento, exploramos não apenas a técnica de superposição, mas também as abordagens de Thevenin e Norton, para simplificar a análise de circuitos elétricos complexos. Ao aplicar a superposição, conseguimos decompor os efeitos de múltiplas fontes em componentes individuais, tornando a análise mais gerenciável. Além disso, a técnica de Thevenin nos permitiu simplificar o circuito original em um equivalente mais simples, composto por uma única fonte de tensão e uma única resistência de Thevenin. Da mesma forma, a técnica de Norton nos permitiu criar um circuito equivalente com uma única fonte de corrente de Norton e uma resistência de Norton. Essas abordagens simplificadas são valiosas em situações onde a análise direta do circuito original é complicada. No entanto, é crucial lembrar que essas técnicas fornecem aproximações e é necessário ter em mente as limitações para uma análise precisa. Em resumo, a combinação dessas técnicas oferece aos engenheiros e estudantes ferramentas poderosas para resolver problemas em circuitos elétricos complexos. Pronto, vale ressaltar também que foi pedido pelo professor fazer a comparação entre os valores dos circuitos, né? E observamos que os valores são basicamente idênticos, com diferenças pouquíssimas entre um e outro. E também foi pedido para fazer a comparação entre o circuito de Thevenin e Norton, e onde observamos que os valores são praticamente idênticos como nos demais circuitos. Essa foi a nossa apresentação, encerrando o vídeo por aqui.